Doutora, a nossa convidada vai fazer vários alertas aqui, porque a gente vai falar de alergia alimentar. Então, se você conhece alguém que tenha passado por alguma situação, se você tem dúvida, se tem criança pequena, se você mesmo já teve uma situação que você ficou na dúvida, vamos abrir o assunto para alergias em geral, mas alergia alimentar é algo que, pelo que a doutora me contou lá na maquiagem, está aumentando. E isso é sério. A gente convidou a alergista, a doutora Ariana Yang. Bem-vinda. Obrigada. Bem. Bom dia, prazer tê-la aqui. É um prazer. Doutora, o negócio é sério mesmo, então. Essa história de que está aumentando o número de pessoas alérgicas a determinados alimentos, inclusive comuns, é bastante sério. É sério, é verdadeiro, é um aumento real no mundo todo. No Brasil, nós também estamos observando um aumento das alergias. E uma outra coisa que é séria é que a gravidade das alergias também está aumentando. Então, assim, não só algo que pegue pele e tal, mas a gente sabe que tem um envolvimento aí de fechamento de glote, coisa e tal, que nós vamos falar disso também. Vamos falar. Então, vão mandando perguntas no @VocêBonitaTV. A gente vai começar com o primeiro mito ou verdade na tela. E daqui a pouquinho, durante a pauta, você vai dando aí alguns indícios, até pra gente pensar a respeito do assunto, do porquê esse número tem aumentado. Gente, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que a gente tem feito, né? Inclusive, eu acho que a indústria aí, alimentícia, também pode proporcionar algumas coisas pra gente tomar as decisões corretas. Ai, tem um vídeo pra abrir, Glaucia? Ai, desculpa, é verdade. Vamos colocar um vídeo pra vocês, então, que a doutora vai explicar o que acontece. Com o sistema imune. Ah, meu Deus, olha lá. É verdade, porque a alergia é o sistema imune reagindo. O nosso sistema imune ele tem várias ferramentas, várias células, e o sistema imune ele faz um reconhecimento da proteína do alimento. Tá. Alguns alimentos são mais comuns, como o leite, o ovo, nos Estados Unidos o amendoim. Esses alimentos que têm essas proteínas alergênicas, quando o sistema imune desenvolve uma resposta, um dos tipos de resposta é a produção desses anticorpos, que nós chamamos de IgE. Tá. Esses anticorpos, eles ficam ligados nessa célula que é o mastócito, é a célula da alergia. Quando essa célula já tem esse anticorpo ligado e a pessoa não sabia que é alérgica, come um alimento que tem aquela proteína que é alergênica, essa célula libera essas substâncias e num período bem curto, normalmente alguns minutos, ela vai desencadear os sintomas alérgicos, que podem ser vários sintomas. O órgão principal é a pele, mas as pessoas que têm asma são as pessoas que têm maior risco de terem reações graves quando tem uma alergia alimentar. Por isso é importante também descobrir se tem asma, né? Exatamente. A gente fez pauta aqui, diferenciar de outros problemas respiratórios. E controlar a asma, porque esses pacientes são os que têm riscos, que têm alergia imediata, têm risco de ter uma reação chamada anafilática. E essa caneta, esse dispositivo de adrenalina, é uma caneta que tem uma medicação que é adrenalina. O paciente que tem alergia com risco de anafilaxia deveria ter esse dispositivo para pronto uso quando ele tem contato com um alimento alergênico e desencadeia uma reação grave. Na verdade, ele precisa receber um plano de orientação, um plano de ação, com todo detalhado. Olha, se você comer, se é alérgico a camarão, se você tiver uma reação no restaurante, o que você faz? Tem que fazer uma reação. Se você tiver uma reação leve, você vai tomar um antialérgico, os antialérgicos resolvem, mas as reações graves, os antialérgicos não resolvem, os antialérgicos de tomar. Então aí tem que aplicar essa caneta, uma caneta que se aplica na coxa. E o início de ação dela é bem rapidinho e a pessoa fica bem, fica controlada. E nós temos no Brasil essa Infelizmente, essa caneta, nós não temos registro do dispositivo, nós temos a medicação, só que a medicação só tem dentro dos hospitais. Então, os pacientes brasileiros têm uma dificuldade enorme para conseguir, nós médicos prescrevemos e a pessoa tem que usar algumas farmácias que importam medicações. Aí sai bastante caro. Assim como outras coisas que recentemente foram aprovadas no Brasil, mas que ainda nós não temos aqui, enfim, um lugar certo para que você possa comprar diretamente. Importante essa informação, doutora, muito importante. Até para as pessoas ficarem atentas e quem tem uma oportunidade de poder viajar, se passa por isso, ter, né, já a indicação de trazer a caneta. Agora, o que me chamou a atenção no vídeo, você comentou aí da reação em si, que aquela célula, enfim, que fica grudadinha. Mastócito. Quando a pessoa come pela primeira vez, então ela não tem a reação. Exatamente, isso mesmo. Gente, isso é muito complicado, porque daí que gruda. Isso. É a segunda vez que vai dar a reação. Pode ser na segunda ou pode ser na milésima, só não vai ser na primeira. Então pode ser que a pessoa coma várias... Você vai estragar um mito. Eu não posso contar, então. Ixi, vamos deixar para o momento. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Ih, doutor, o negócio vai longe. Olha lá como o assunto é sério, hein, gente? Vamos entender um pouco mais. Quem tem alergia a camarão
não pode comer nenhum alimento que venha do mar. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. É mito? É mito. Ah lá, gente, que notícia boa para quem tem alergia ao Mas camarão. é importante explicar uma coisa. Quem tem alergia a camarão, a proteína é uma proteína que está no músculo que chama tropomiosina. Tá. É uma proteína muscular. Essa proteína também tem na lagosta, no siri, no sururu. Todos os crustáceos também têm essa proteína. Então, quem tem alergia a camarão não pode comer nenhum crustáceo. Tá. Mas não tem nada. O peixe vem do mar, mas não tem problema, não tem essa proteína. Ah, então salmão, atum, peixes em geral. Para quem é alérgico a camarão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sem medo. Sem medo. Né? Vamos pro próximo mito ou verdade. Quem quiser mandar perguntinha, gente, @VocêBonitaTV, hein? Vamos lá. Bonita a foto. Tá bem bonito. Para quem tem alergia é o problema. Alergia ao amendoim e às castanhas são aí considerados um mesmo tipo de alergia. Isso é mito ou é verdade? Esse é outro mito. É mito? Né? É outro mito. Até existem, o amendoim, que é a alergia mais comum, mais comum do que as outras castanhas, ele tem várias proteínas que o sistema imune reconhece. A maior parte delas são específicas do amendoim. Então, a pessoa que tem alergia a amendoim não pode comer amendoim. Tá. Existem algumas que podem estar também em outras castanhas. Então, quem tem alergia a amendoim deve procurar um médico para fazer os testes, para saber se ele vai ter uma restrição só para amendoim ou se vai precisar restringir também outras castanhas. Tá, para algumas pessoas pode ser que sim, para outras não. Nesse Isso. caso, vale a pena um teste. Isso, porque exatamente. o teste dá certinho, não tem erro. O teste ele pode ter erro também, mas ele pode. Aí é um conjunto que envolve o teste, história clínica e que o médico consegue definir. Inclusive, observar o paciente, porque a minha dúvida agora é a seguinte, a gente tem uma manifestação alérgica, e daqui a pouquinho você pode contar quais são elas, Tá. Mas um desconforto pode ser uma alergia? Ou quando a gente fala em desconforto, a gente separa alergia e aí a gente está falando de intolerância, que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Alergia é o sistema imune, como mostrou no vídeo. O sistema imune ele está no corpo todo, ele tem uma capacidade de reconhecer qualquer quantidade. Agora, a intensidade como ele responde pode variar na mesma pessoa e entre pessoas diferentes. Então, uma pessoa pode ter uma reação leve, bem leve, como um desconforto. Tem gente que come camarão ou come algum alimento, sente coceira na boca, pode ser uma alergia. Tá. Então, não é a gravidade que define a alergia, tem outros fatores. Já na intolerância, ela depende da quantidade, porque não é o sistema imune. Então, pequenas quantidades não causam reação. Tá. E os sintomas, em geral, são gastrointestinais. O desconforto é mais gastrointestinal nas intolerâncias. Tá, e já nas alergias, menos possível que seja algo gastrointestinal. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas é mais comum envolver a pele. Mas quando tem sintoma só gastrointestinal, aí precisa fazer diferença com a intolerância. Tá aí, muito bom. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá. Posso continuar desenvolvendo alergia mesmo consumindo o alimento há muito tempo sem dar reação? Isso é mito ou é verdade? Verdade. Diferente do que as pessoas imaginam. Como você... Esse mito, essa verdade... Esse era o verdade que você queria, que eu quase adiantei aqui. Porque as pessoas acham que, porque elas estão acostumadas a comer, tiveram uma reação comendo... foi lá num restaurante japonês, estava comendo peixe, teve uma reação, a pessoa acha que não pode ser daquele alimento porque ela está acostumada a comer. Não. E a alergia, na verdade, pode surgir em qualquer momento da vida. Tem algo, assim, que é o desencadeador, que já é sabido, enfim, algo ligado a até a questão genética ou hereditária, ou até um estilo de vida? A prática de algumas coisas e outras não, que pode acarretar mais cedo ou mais tarde essa alergia? A resposta exata, por que as alergias estão aumentando, o que a gente pode fazer para diminuir as alergias, não está bem, a gente não tem essa resposta única. Existem várias hipóteses. Para explicar principalmente as alergias que surgem na infância, tem alguns dados que, por exemplo, aumento de parto cesárea, receber leite artificial ao invés de leite materno na maternidade, uso de antibióticos que destrói a flora intestinal, que é o principal meio de regular o nosso sistema imune no primeiro ano de vida, aumenta a alergia. Puxa. E a própria mudança das comidas processadas. As pessoas estão comendo cada vez menos comida de verdade, comendo cada vez mais comidas processadas que são muito cheias de aditivos.
A gente não tem como viver mais sem eles, mas alguns desequilíbrios nesse sentido podem também alterar a forma como o nosso sistema imune olha para a comida. Entendi. Aquilo é algo estranho, que ele não reconhece, né? Isso. Por isso que eu falo da comida de verdade, que é algo que a gente comeu desde sempre, até para que surgisse aí uma evolução da nossa espécie, né? Senão a gente não estaria aqui. Mas isso faz todo sentido. Agora, fato é que é difícil, né? Difícil fugir de tudo isso. Aí você fala, não, mas aí eu vou comer alface, a salada. Aí tem os agrotóxicos, aí, que também entram nessa parte. Quando as pessoas perguntam o que pode causar, o que não pode causar alergia, qualquer coisa pode causar alergia. Porque o problema não são os alimentos, não é o alimento, é o sistema imune reagindo contra esse alimento. Então é o sistema imune que está desregulado. E a única coisa que eu falo para os pacientes, tem as pessoas que me perguntam, algum alimento seguro? Só água. Só água. Fora a água, não tem, tudo pode causar alergia. Que interessante isso. Esses são os mais comuns. Puxa, interessantíssimo. Vamos lá, próximo mito ou verdade. Temos que estar atento, por isso que a informação é mais importante, né? Na tela. Eu tenho alergia alimentar leve, portanto, nunca terei um choque anafilático. Isso é mito ou é verdade? Gostaríamos que fosse verdade, mas é um mito. É um mito. Dá meio medo, né? Dá, porque a maior parte das alergias são leves e tendem a continuar leves. Mas os pacientes que têm reação grave, que são a minoria, felizmente, a minoria dos pacientes vai ter choque anafilático. Mas nós não conseguimos prever. Muitos pacientes que têm choque anafilático e mesmo pacientes que morreram por alergia alimentar, quando a gente olha como era a história anterior, muitos nunca tinham tido uma reação grave e tiveram um evento fatal na primeira reação grave. Por isso é importante o paciente que tem uma alergia saber qual é o seu tipo de alergia e ter uma orientação de como reagir, o que fazer quando tem uma reação alérgica. Vamos, então, soltar esse alerta para as pessoas? O primeiro passo é consultar um profissional e fazer aí... o diagnóstico correto. Correto, do que possivelmente a pessoa tem alergia. Isso. Tá. Feito o diagnóstico, a pessoa vai entrar num segundo momento, que é evitar as reações, que ela vai precisar aprender que a alergia é contra a proteína, então a proteína pode estar disfarçada. Por exemplo, se ela for alérgica a ovo, não adianta ela só não comer o ovo. Tudo que tiver ovo, tiver proteína de ovo, vai ter que ter reação. Então, essa é a orientação preventiva. Tá. Ler os rótulos de tudo. Não é intuitivo. Não é intuitivo. Por exemplo, salame tem leite. As pessoas não imaginam. Mas o peito de peru tem glúten. Pois é. Como é que o peito de peru tem glúten? Então, precisa fazer a leitura de rótulos no sentido preventivo, para não ter as reações. Perfeito. E aí, se for um alimento comum, essa pessoa que tem alergia, ela precisa ser orientada, ter um plano de ação por escrito. Tá. Para cada tipo de sintoma, o que ela tem que fazer? A maioria é leve, então a maioria ela tem que saber qual antialérgico ela vai usar e qual dose ela vai usar. Tá. E ela saber reconhecer quando que ela está começando a ter uma reação grave. Reação alérgica, choque anafilático, não é igual aparece nos filmes, que a pessoa come, fecha a garganta. Não é assim. Não é assim. Ela tem sinais que ela está iniciando uma reação potencialmente grave. Tá. Então, ela precisa aprender a reconhecer isso e aí ter a caneta de adrenalina para poder se aplicar. Quais seriam eles, assim, mais comuns? Os olhos saltarem? Os sintomas que são graves são os sintomas que acometem o aparelho respiratório. Então, o paciente que começa a ter um tipo de tosse seca, repetida, ou chiado no peito, ou falta de ar, ou rouquidão. No momento que comeu. No momento que começou a ter os sintomas depois de ter comido. Tá, que é bem rápido. Bem rápido. São alguns minutos. Em geral, os sintomas aparecem dificilmente depois de 30 minutos, as reações que são graves. Tá. Tem reações alérgicas que podem surgir depois, mas as que surgem depois de 30 minutos, em geral, não serão graves. As que são graves são aquelas que geralmente são bem imediatas, comeu e já logo começa a ter o sintoma. E aí, se tiver qualquer sintoma respiratório ou rouquidão, porque onde fica a glote é onde tem as pregas vocais. Então, rouquidão é um sinal, é um alerta de reação grave. Tá. É possível... no momento, por exemplo, de estar com uma criança, que muitas vezes, às vezes não fala, às vezes, né, enfim, não explica, não demonstra. No momento que você acha que pode estar acontecendo alguma coisa, tentar olhar, de repente, com a lanterna do celular, se você vê algum processo inflamatório que aquilo está aumentando. Não vale a pena perder tempo com isso. É a primeira vez que a pessoa está tendo. A pessoa está assistindo o programa agora, nunca teve uma reação, e aí... ela vai descobrir, ela não tem plano de ação nenhum, se ela identificar que ela está tendo uma reação alérgica, a melhor coisa a fazer é ir para um pronto-socorro mais próximo. Tá.
É isso aí. Esse é o alerta para que todo mundo tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Mito ou verdade na tela. Olha lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público. @VocêBonitaTV. É raro ter alergia a frutas. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito? É tem mito. gente que tem alergia à fruta. E alergia a frutas, elas não estão entre as mais comuns, mas é um grupo de alimentos que está aumentando bastante. Na Europa é uma das principais causas de alergia e no Brasil nós estamos vendo um aumento, embora seja natural, super saudável, não é para a gente deixar de comer fruta, mas a alergia a frutas está aumentando. E algumas frutas em especial. Então, abacate, uva, banana, são frutas que as alergias têm aumentado bastante. Coisa. Pois chocada. Você sabe que outro dia, Lari, dá uma corrida lá no guarda-roupa, vê se a Linda tá lá, fala pra ela assistir, a querida que trabalha aqui, porque outro dia ela falou pra mim, Carol, quando tiver uma pauta assim no Você Bonita, você me avisa, porque agora eu me lembrei. Ela comentou da melancia, ela falou, Carol, você acha que é possível? Que algumas pessoas vêm me perguntar, de repente, por a gente já ter falado aqui no programa e tal, você tem conhecimento daquilo. Eu falei, olha... Eu acho que é possível. Come, vê o que dá. E para de comer. Quando você come de novo, vê se dá de novo. Eu vou fazer o teste. E ela falou que sente umas coisas. A boca... Então é possível. É possível. E ela identificou. Que possível, bom identificar. É possível. E entre as frutas, elas têm proteínas que são comuns. Então é importante fazer o diagnóstico, porque se ela for alérgica, ela vai precisar fazer toda a avaliação. Mas se ela for alérgica à melancia, se for uma proteína comum em outras frutas, ela pode começar a desenvolver alergia para outras frutas. Puxa. E a alergia a frutas tem aumentado por duas razões. Na Europa, porque tem uma reação cruzada com pólen, que é uma causa importante de alergia na Europa. E no Brasil a gente não tem tanta alergia a pólen, mas nós temos alergia a látex. Então a alergia à fruta, a pessoa tem que fazer o diagnóstico porque ela tem um risco maior de ter reação em cirurgia. Olha, gente, que importantíssimo isso. Antes de qualquer cirurgia, é interessante você já ter o seu plano aí do que você tem alergia, ter feito esse teste? Se a pessoa tem qualquer sintoma com fruta, teve qualquer sintoma, mesmo que seja coceira na boca, um quadro leve, que ela toma uma água e melhora, é importante ela procurar um profissional para avaliar se ela tem alergia, se ela tem como a gente fazer os testes para saber se ela tem IgE, aquele anticorpo para essa fruta, e aí essa pessoa tem um risco maior, aí tem uma orientação para cirurgia. Interessante, hein? Bom saber. Próximo Mito ou Verdade na tela, olha lá. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Chegaram várias, a gente vai colocar pra vocês. @VocêBonitaTV. Quem tem alergia à banana corre risco de desenvolver alergia a outras frutas e ao látex. Então, isso é verdade. Eu até que paguei o mito agora. Não, até a banana, gente. Puxa vida. É verdade, porque tem proteínas comuns. E a gente acha que não tem proteína na fruta, né? E tem. Pois é, todo alimento tem proteína. É que tem alguns alimentos que são ricos em proteína. Eles têm uma quantidade de proteína grande, mas todos os alimentos têm proteína. Agora, a gente vai abrir para perguntas do público e eu acho que vai ter um monte de gente falando um pouquinho de intolerância. Tenho certeza que tem gente perguntando do leite. Porque, principalmente quando a criança é pequenininha e tal, e até que ela encontre o leite quando ela tem que passar por uma fórmula, tem muita mãe que sofre com isso, ou mesmo no período de amamentação, que desencadeia, né? Isso, e aí a mãe vai ter que fazer a dieta. Então, quando a gente fala, por exemplo, da proteína do leite, quando fala assim, a criança tem uma reação com a caseína, a gente está falando que ela tem uma intolerância ou que ela tem uma alergia? A caseína é proteína, então é alergia. Então, no leite tem várias proteínas, a caseína é uma delas, mas tem 3 proteínas mais importantes. E são essas proteínas que dão alergia. No caso da pessoa que tem intolerância, a intolerância é uma incapacidade de digerir o açúcar, que é a lactose. Perfeito. Não tem nada a ver. E o risco, hoje tem muitos produtos sem lactose. E o paciente alérgico tem que tomar muito cuidado, porque sem lactose não quer dizer sem leite, né? Então tem que tomar esse cuidado. E, bom, vamos colocar perguntinhas do público, que certamente a gente vai cair nesse assunto de novo, desse lance sem lactose, que a indústria está dando uma embaralhada na cabeça da galera. Tá bom. Pergunta do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente? Aparecida. Um beijo, obrigada. Minha língua pinica quando como abacaxi e kiwi. Isso é alergia? Aparecida, esse sintoma pode ser de alergia, principalmente se você for uma pessoa que tiver rinite, asma, e tiver sensibilidade com pólen, esses sintomas orais, eles podem ser por alergia. É importante você procurar um alergista próximo na sua cidade, próximo a você, para fazer os testes e diagnosticar se você tem ou não alergia. Existem alergias que são diferentes. Por exemplo, refluxo tem relação com alergia? Refluxo não é uma manifestação comum de alergia.
Existem doenças hoje que acometem o esôfago, que são alérgicas. O nome dela é um nome feio, chama esofagite eosinofílica. E aí pode dar um refluxo na criança, um refluxo que não sara. E aí a gente investiga a alergia alimentar. Olha só, que interessante, né? Esse universo... Não, e você falando, a vontade de ir lá fazer todos os testes, né? Falando, não, vou fazer tudo. A doutora vai explicando, uma delícia. Mas uma coisa que as pessoas quando falam de teste, as pessoas ficam com vontade de fazerem testes. Só que teste nunca prevê. Então o teste a gente só faz quando tem a história. Ah, entendi. Quando aconteceu e aí alguma coisa. Isso, ele não serve para prever. Porque não teve a reação. Isso! Gente, olha, eu vou falar um negócio. Você tá boa. Não, eu tô ligando uma coisa não é tão simples quanto a gente pensa. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Vilma, obrigada. Qual a diferença da alergia, da sensibilidade e intolerância? Então, é o que a gente estava falando e nós vamos falar de novo desse negócio aí dos produtos que estão escritos sem lactose. Isso. Alergia é um problema do sistema imune contra uma proteína, não vai depender da quantidade, qualquer quantidade pode dar reação. Todos os órgãos do corpo podem aparecer sintomas, então na pele, trato gastrointestinal, respiratório, e não vai depender da quantidade, e toda vez que tiver o contato vai ter reação. Já na intolerância, normalmente é um problema mais relacionado à digestão do alimento, vai depender da quantidade e normalmente não é a proteína. A intolerância mais comum que tem na população é a intolerância à lactose, que é contra esse açúcar que está no leite. E aí, doutora, eu queria retomar essa pergunta, porque eu acho muito importante. Muita gente que não tem intolerância à lactose vem consumindo produtos de origem animal, então tipo queijo cottage, um queijo branco, mussarela de búfalo, que vem escrito lá sem lactose. Só que, doutora, é impossível tirar a lactose de origem animal, a não ser que a gente faça aquele negócio da manteiga clarificada na manteiga. Agora, se eles, quando dizem sem lactose, é para pessoa que é intolerante, que eles acrescentam a enzima. Isso. Então, você acredita, até por uma experiência, isso que a gente está discutindo do aumento das alergias, que a pessoa que não tem a intolerância e tem a enzima funcionando bonitinha, começa a usar esse tipo de alimento, ingerir, está ingerindo a mais essa enzima e que isso pode trazer algum problema? Não em relação à alergia. Se pode trazer a lactose, outros eventualmente pode. Porque, por exemplo, a lactose presente no leite, para pessoas que não têm alergia, ela tem benefícios. A lactose é um pré-biótico, é um açúcar que alimenta bactérias boas do nosso intestino, que é, por exemplo, os lactobacilos, que são bactérias super boas. Melhora a absorção do cálcio. Só o fato de ter lactose melhora a capacidade de nós absorvermos o cálcio, que é super importante para a nossa saúde óssea. Então, fazer a restrição da lactose em quem não precisa, eu não acho que seria muito aconselhável. Por isso eu quis tocar nesse assunto. Porque, gente, não emagrece, não muda nada. Não muda nem o valor calórico. Então, só acrescentou a enzima. Só que a indústria não facilita. Podia facilitar, ao invés de colocar sem lactose, produto para pessoas intolerantes à lactose acrescido de enzima. Pô, não é mais fácil? Porque daí a gente lê. E aí a gente sabe o que está escrito, a gente interpreta. Agora, quando você põe sem lactose, você acha, que lindo, eles tiraram toda a lactose. Não dá, né? Não dá. Então, para consumir um produto 100% sem lactose, ele tem que ser de origem vegetal. Aí sim a gente tem certeza que não tem nada nem de caseína e nem de lactose. Isso. E aí, para os alérgicos também já ajuda. Doutora, que maravilhoso. Chegou pergunta que não acaba mais, você não está entendendo. E eu tenho que te agradecer. Ficaria aqui, Gláucia, entraria no assunto da medicação, dos princípios ativos. Bom demais. Doutora, então, com a gente hoje, Ariana Young, que é alergista, respondendo todas as perguntas. É claro que ela volta. A gente vai se basear um pouco nessas perguntas que chegaram na nossa rede social para trazer mais pautas aqui para Você Bonita. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Grande aula. Obrigada. Fazer todos os testes. Você é grande aluna. Ai, gostei. Obrigada. Tchau.